Nós estamos em uma série, hoje é a parte 3. É o terceiro domingo que nós estamos falando sobre evangelismo. E eu estou chamando isso de a graça em movimento. Você pode dizer graça em movimento. Nós estamos, através dessa série, encorajando a igreja a crer que a mesma graça que nos salvou, a graça que nos educa, a graça que nos transforma todos os dias, essa mesma graça também nos capacita em Cristo Jesus por meio do Espírito Santo, e essa graça nos envia. No primeiro domingo nós trabalhamos aqui uma pergunta que muitas pessoas podem se fazer: por que evangelizar? E trabalhamos aqui 4 motivações corretas sobre o porquê evangelizar. Primeiro, por amor às pessoas. Porque nós sabemos a importância da salvação em Cristo Jesus. Nós somos salvos e estamos estáveis. Fomos encontrados por essa graça e tivemos nossa vida transformada para sempre. Mas as pessoas aí fora precisam saber que há um perdão em Cristo Jesus. Amém? Nós precisamos amar, ter compaixão dessas pessoas que estão perdidas por aí. Segundo ponto, evangelizamos porque a Bíblia diz que nos foi confiado um ministério da reconciliação. A Bíblia diz que pertence a nós, foi confiado a nós uma coisa que a Bíblia chama de ministério da reconciliação. E nós, que fomos reconciliados com Deus através da obra de Cristo Jesus, hoje temos essa palavra em nós, essa palavra de reconciliação para falar para as pessoas aí fora, onde quer que nós estejamos, que Deus está interessado em encontrar essas pessoas e fazer com que cada uma delas entenda que são amadas por Ele. E que em Cristo há um perdão disponível e uma salvação gratuita para elas. Essa é a palavra de reconciliação que está em nós. Terceiro, porque somos embaixadores de Cristo. A Bíblia diz que somos embaixadores do reino de Deus. E onde quer que nós estejamos, nós levamos, nós carregamos toda a autoridade e o poder do reino de Deus onde quer que nós estejamos. Poder para fazer milagres, para orar por pessoas, poder de cura, poder de levar a palavra de salvação, sermos testemunhas de Cristo com poder. 4, porque é a vontade de Jesus expressa no tão famoso ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Amém? Isso trabalhamos no primeiro domingo. No segundo domingo respondemos também uma outra pergunta: como de forma prática evangelizar? Quantas são as pessoas que muitas vezes se perguntam: pastor, mas como que eu posso fazer isso? Eu não tenho muita eloquência, não sei falar, sou muito tímido. Me dá algumas dicas para que eu possa ser usado por Deus para evangelizar. E nós trabalhamos aqui 4 pontos, 4 dicas práticas para que você possa ser usado por Deus para abençoar pessoas através desse evangelismo que é a graça em movimento. Primeiro, evangelizar através do convívio, dos grupos de conexão da igreja. É uma ferramenta excelente, uma oportunidade ímpar que nós temos de pregar Jesus a partir de um evangelismo relacional com as pessoas em nossos grupos de conexão. Segundo ponto, divulgando a nossa igreja local através de todos os recursos e materiais que a igreja hoje gera, conteúdos que a igreja gera. A igreja tem mensagens no YouTube, mensagem em podcast, a igreja tem Instagram, mídias sociais que revelam Jesus, que falam sobre essa obra consumada de Jesus Cristo, que revelam o amor de Deus, a graça, e você pode ser usado muitas vezes de forma simples para encaminhar uma mensagem que abençoou muito a sua vida, e você sabe que alguém precisava ouvir aquela mensagem, que aquela mensagem que te abençoou também poderia abençoar uma outra pessoa, e você clica no botão compartilhar, você compartilha um link de uma mensagem no YouTube, no podcast, nas mídias sociais. Às vezes você compra um livro que você já leu e abençoou a sua vida e presenteia alguém com aquele livro. São coisas simples para nós, mas que são poderosas nas mãos de Deus para alcançar pessoas, amém? De forma prática, pastor, eu estou evangelizando fazendo isso? Sim, use todos os recursos. Gente, não dá para deixar de considerar que o mundo hoje é digital. Já perceberam isso? Nós temos hoje pessoas conectadas no mundo inteiro todo o tempo, 24 horas. Não dá para ignorar o poder das mídias sociais, o poder do digital e tudo que nós pudermos utilizar para levar e colocar nesses meios a palavra da graça e da fé, o amor de Deus para alcançar pessoas, nós vamos fazer.
para que pessoas sejam abençoadas. Elas já estão conectadas. O que elas precisam é de palavra, de conteúdo para conhecerem Deus e a obra redentora em Cristo Jesus. Amém? Nós fazemos isso e você pode evangelizar com todo esse material que a igreja já produz, enviando para as pessoas. É simples, não é? Às vezes enviar, compartilhar, entregar um livro. Você é tímido, não sabe falar, mas você pode fazer isso. Deixe o resto com o Espírito Santo. Ele vai usar isso. Amém? 3, através de atitudes e ações, palavras, onde quer que você esteja. Testemunhando o Senhor Jesus Cristo onde quer que você esteja. Pessoal, às vezes nem precisa falar, só de viver Jesus. A nossa vida é uma pregação. As pessoas que estão aí fora, elas não têm o costume de ir à palavra de Deus para entender, para conhecer quem Deus é. O que elas sabem de Deus é o que elas ouvem falar e muitas vezes uma visão completamente deturpada de Deus. Não sabem direito quem Deus é ou quem elas podem ser em Cristo Jesus. A única Bíblia que elas vão ler somos nós. A primeira Bíblia que elas vão ler somos nós. A nossa vida é uma pregação. Se precisar, você até fala, mas só em viver Jesus e expressar a alegria que é viver Cristo, você já é uma pregação viva por aí onde quer que você esteja. Amém? Deixe Deus usar você. 4º ponto que nós trabalhamos sobre de forma prática é se envolver com todas as atividades relacionadas ao Nova nas Ruas. Nova nas Ruas é um braço do socialmente significante. Hoje a gente serve a igreja, famílias da igreja, com cestas básicas, com assistência, diante das necessidades de famílias da igreja, também pessoas amigas de famílias, de pessoas da igreja, de fora da igreja, para que a gente possa ser uma igreja que abençoa essas pessoas. E a gente também tem um Nova nas Ruas que a gente está iniciando, desenvolvendo, para que a gente possa aproveitar toda a oportunidade que a gente tiver e possibilidades que a gente possa estar também na rua, fazendo alguns eventos, caminhada, eventos, seja o que for que nos for possível fazer, estar nas ruas para alcançar essas pessoas com a pregação do Evangelho de Cristo. Amém, gente? Ou seja, de forma simples você pode fazer muitas coisas que são poderosas nas mãos de Deus. Trabalhamos isso nos domingos anteriores e hoje eu quero lembrar para você de uma coisa, de uma realidade, de uma certeza que vai te encorajar. Não tenho dúvida disso. Que ao te lembrar isso vai te encorajar a crer que Deus quer usar você mesmo. Deus quer usar você com capacidade do Espírito Santo para abençoar pessoas. Hoje eu quero falar com você que muitas vezes diz, mas eu não me sinto capaz, mesmo ouvindo o que eu já ouvi nessa série no primeiro domingo, no segundo domingo, eu não me sinto capaz. Às vezes eu fico tímido, desencorajado, não sei falar, eu acho que o que eu tenho é pouco, eu fico com medo, constrangido, seja o que for. Eu quero lembrar para você uma coisa muito especial. Nós somos capacitados pelo Espírito Santo para sermos testemunhas com poder. Você pode dizer isso, eu sou capacitado pelo Espírito Santo para ser uma testemunha com poder. Creia na capacitação do Espírito Santo. Essa capacitação pertence a você. É através dela que você pode ser uma testemunha de Cristo e uma testemunha eficaz para evangelizar as pessoas, para falar do grande amor de Deus, para falar da graça de Deus e fazer isso com poder. O Espírito Santo habita em você, ele está do seu lado, ele está com você o tempo todo. Ele é a capacitação que você precisa. Amém? Veja o que diz a Bíblia no livro de Atos, no capítulo 10, versículos 37 e 38. A palavra diz o seguinte: vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A Bíblia diz que o Espírito ungiu Jesus Cristo, homem, para pregar com autoridade e com poder. Eu quero te lembrar que esse mesmo Espírito foi dado a nós através de Cristo Jesus.
Esse mesmo Espírito habita em nós. Creia que você já tem essa capacitação através do Espírito Santo que habita em você. O Espírito Santo habita em você. Ele mora em você. Você é templo, morada do Espírito Santo. E a mesma capacidade do Espírito de poder que estava em Jesus, a Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós, opera em nós. Então creia, pode ser que na sua perspectiva seja simples, algo simples, ou até sem muita relevância na sua perspectiva. É só um compartilhar, é só um dar um livro, liberar uma frase de amor, é só isso. Mas nas mãos de Deus, isso é poderoso para alcançar as pessoas. E sabe por que isso? Porque a gente libera a palavra, a gente dá o presente, a gente toma a iniciativa de compartilhar uma palavra e o Espírito Santo envolve essa atitude. O Espírito Santo encapsula essa mensagem com o poder dele para alcançar as pessoas. Amém? Creia, o Espírito Santo habita em você, ele está em você, ele é a capacitação que você precisa. Não tem a ver com o seu trabalho, com a sua técnica, com a sua retórica, discurso, nada a ver. Só coloque o que você tiver à disposição de Deus. Olhe para as pessoas com amor, olhe de perto com amor e você vai ver que elas estão aí buscando Deus, buscando a verdade, só que nos lugares errados, nas coisas erradas. E nós que conhecemos a verdade, precisamos liberar essa palavra, ensinar, falar dessa verdade para que eles possam crer. Amém? Creia então, creia na capacitação do Espírito Santo para testemunhar de Jesus. Creia, ele já está em você, ele habita em você. A Bíblia diz isso. Atos no capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, e em Samaria, e até os confins da terra. Jesus sabia que os discípulos precisavam do poder do Espírito Santo para irem por todo o mundo e testemunharem do Evangelho com poder. Porque Jesus sabia disso, você sabe, conhece a história bíblica. Jesus, ao ressuscitar, a Bíblia diz que ele ainda aparece no meio dos discípulos, no meio do povo por alguns dias, e aparecem para muitas pessoas dando provas da sua ressurreição. E uma das coisas que Jesus ordena para eles, uma das coisas que Jesus os encoraja a fazer é: aguardem, esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder do Espírito Santo. Jesus estava indo para o Pai, depois de completar a sua missão, e a Bíblia diz que Jesus envia o Espírito Santo. E Jesus sabia que para continuar, para dar continuidade àquela obra de pregação do Evangelho, para que mais pessoas fossem alcançadas, eles não conseguiriam fazer isso naturalmente. Eles não seriam eficazes se caminhassem na direção natural, mas eles aguardaram, e a Bíblia diz que eles receberam poder ao vir sobre eles o Espírito Santo de Deus, e a partir dali eles foram testemunhas do Evangelho de Cristo, dessa graça maravilhosa. Começaram a trabalhar e colocar essa graça em movimento, agora através da capacitação do Espírito Santo. Aqueles discípulos precisavam disso no início da igreja. E adivinha só, todos nós precisamos disso. E a boa notícia é que em Cristo, você que está em Jesus, você que recebeu Jesus Cristo, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, você tem uma nova identidade, você se tornou templo, morada do Espírito Santo. A boa notícia é que o Espírito já está em você, ele está aí em você. Então você não precisa ter medo ou se sentir incapaz. Dê o que você tem. Isso nas mãos de Deus é poderoso para alcançar pessoas. Jesus sabia que aqueles discípulos precisavam de serem revestidos do poder e da capacitação do Espírito Santo. Eles aguardaram ali e assim Deus o fez, os encheu. O mesmo Espírito Santo está em você, hoje e sempre. O mesmo Espírito, ele está em você hoje e sempre. Ele é a capacitação que você precisa para ser uma testemunha,
para colocar essa graça em movimento e abençoar pessoas onde quer que você esteja. Amém? Quantos querem ser usados dessa forma, você já foi capacitado pelo Espírito Santo. A palavra de Deus no livro de Atos, ainda no capítulo 2, versículos de 1 a 4, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eu quero liberar uma palavra para você. Sejam cheios do Espírito Santo e com isso capacitados para testemunharem de Cristo onde quer que vocês estejam. Ele é a força que você precisa, Ele é a capacitação que você precisa. Nesse evento aqui nós vimos o descer do Espírito Santo sobre eles. E eu quero te lembrar uma coisa: o Espírito Santo passou a habitar em você, ele mora em você no dia que você recebeu Jesus. Você recebeu, entregou a sua vida a Jesus, naquele dia você se tornou uma nova criatura, você recebeu uma nova identidade, um novo Espírito unido ao Espírito de Deus agora e passou a ser morada do Espírito Santo. O Espírito Santo em você, no dia que você recebeu Jesus, ele passou a habitar em você, ele está em você, ele é a capacitação que você precisa. E através do batismo com o Espírito Santo sobre você para revestir a sua vida de poder e autoridade. A Bíblia chama isso de plenitude do Espírito Santo. O Espírito Santo em você e sobre você. Receba a plenitude do Espírito Santo para testemunhar de Cristo com poder onde quer que você esteja. Acredite, não tem a ver com a gente. Não tem a ver com o nosso talento. Não tem a ver com a nossa capacidade de falar, de dar bons sermões ou de fazer um bom discurso, um discurso bonito. Não tem a ver com a nossa técnica. Apenas creia e confie na capacitação do Espírito Santo. Lance a semente e deixe o resto com Ele. Compartilhe aquela mensagem que abençoou a sua vida. Deixe o resto com Ele. Pegue um livro, abençoe alguém. Deixe o resto com Ele. O Espírito Santo vai usar essa atitude simples que você faz ao colocar a graça em movimento. O Espírito Santo vai alcançar as pessoas. Amém? Essa capacitação já está em nós. Você pode dizer isso? Eu já tenho a capacitação do Espírito Santo para testemunhar de Jesus. O apóstolo Paulo sabia da mesma forma que tinha essa capacitação vinda do Espírito Santo para pregar o Evangelho de Cristo com poder. Ele sabia dessa necessidade, tinha plena convicção e certeza que o que ele fazia não era fruto da capacidade dele. Não era fruto de uma técnica ou até de um background de cultura que ele tinha. Não. Ele sabia que ele operava no poder do Espírito Santo. Veja o que diz a primeira carta aos Coríntios no capítulo 2, versículo 4, diz assim a palavra de Deus: a minha palavra e a minha pregação, Paulo está dizendo isso aqui, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Vocês estão entendendo aqui? Olha que Paulo, na época dele, se você for estudar, você vai ver que Paulo, na época dele, no tocante à cultura, falar idiomas e conhecer toda a cultura da época e toda a lei, Paulo era um homem altamente capacitado. Um homem criado aos pés de um grande mestre, Gamaliel, e que se sobressaía em relação à sabedoria, entendimento, conhecimento, sobressaía diante de quase todos na época dele. Paulo, se tivesse um homem para ficar orgulhoso daquilo que tinha e de alguma forma se apoiar na capacidade técnica que tinha, poderia ser Paulo. Mas a Bíblia diz que mesmo com toda essa cultura, esse entendimento, conhecimento, você pode lembrar, a Bíblia diz que Paulo disse o seguinte: eu considerei tudo isso abaixo de lixo. Não foi lixo, abaixo de lixo, quando eu encontrei Jesus. Vocês entenderam isso? Eu considerei tudo isso, todo o conhecimento, sabedoria que eu tinha,
cultura, técnica, eu considerei abaixo de lixo quando eu encontrei Jesus. Por isso ele diz, o meu discurso, a minha palavra, a minha pregação não se constitui de palavras persuasivas. Quantas pessoas hoje estão por aí querendo pregar e trazer uma cultura coach para o evangelho e trazer palavras, aquelas frases de efeito para o evangelho? Quantas pessoas estão por aí com discursos bonitos para emocionar pessoas? Não tenho nenhum problema com coach, tá, gente? Pelo contrário, tem seu valor. Como essas pessoas estão ajudando outras pessoas, né? Em suas empresas, em sua vida profissional, tem seu valor, é uma bênção. Essa profissão é uma bênção. Mas o que eu estou falando aqui é querer misturar isso com o poder do evangelho. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O evangelho é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus. É o poder do Espírito Santo. Eu não tenho essa técnica, eu não conheço essa retórica bonita, esse discurso bonito, não tenho nada disso. Mas eu sou 100% dependente do Espírito Santo. Talvez você tenha dificuldades, limitações, como eu também tenho. Mas não deixe isso te parar, eu não deixei nunca isso me parar, eu continuo aquilo que eu tenho. E a gente busca estudar, ser excelente, mas com toda limitação. Eu costumo orar, apesar de mim, Pai, me usa. Apesar dos meus defeitos, apesar dos meus problemas, limitações, apesar disso, o que eu tenho está em suas mãos, me usa. Porque eu sei que não depende de mim, depende do poder do Espírito Santo. Creia nisso. O que você tem, quando colocado nas mãos de Deus, é poderoso para abençoar pessoas. Não fique impressionado com muitas coisas que você pode ver por aí, discursos bonitos, palavras persuasivas. Paulo diz, a minha pregação não se constitui de palavras persuasivas, mas em demonstração do Espírito e do poder de Deus. Porque esse é o Evangelho de Cristo, amém? Ele sabia que ele precisava dessa capacitação e que essa capacitação já estava nele, em Cristo Jesus. Ela está em você, em Cristo Jesus. A carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, a Bíblia diz, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Paulo falando, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu e também o grego. Paulo tinha plena consciência de que o evangelho que ele pregava, a graça que ele colocava em movimento através de viagens missionárias, de pregação, de evangelismo, se constituía não da técnica dele, não da cultura que ele tinha, ou dos idiomas que ele falava, não, mas se constituía do poder de Deus que o acompanhava onde quer que ele estivesse. Eu quero dizer para você e te lembrar, com toda a humildade, mas sem abrir mão de quem nós somos em Cristo Jesus. Esse mesmo poder nos acompanha onde quer que nós estejamos. Amém? No livro de Atos ainda, no capítulo 20, versículo 24, a Bíblia diz, porém em nada considero a minha vida preciosa. Veja Paulo mais uma vez testemunhando disso. Em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Tá vendo aí? Deus conta comigo, Ele conta com você, para que juntos e capacitados pelo Espírito Santo, nós possamos ser testemunhas de Jesus e testemunhas com poder. Não fique acanhado, não fique com medo. Muitas vezes alguém vai pedir para você orar por alguém que está doente e às vezes vem na sua mente, e se eu orar e nada acontecer? Não ligue para isso. Você não faz nada mesmo. Não me procure para orar pensando que eu posso fazer alguma coisa por você. Eu vou orar porque eu sei que quem faz é Deus. É a capacidade do Espírito Santo que habita em nós, é Ele quem faz. E você também, seja encorajado. Vai lá e ore mesmo. Ore, pregue a palavra, testemunhe de Jesus Cristo, creia que quem faz é o poder do Evangelho de Cristo Jesus. Eu costumo dizer que a palavra em si, ela é poderosa. A palavra em si é poderosa. Libere a palavra. Em si, ela é carregada de poder. Amém, gente? Você se alegra com isso? Não precisa ficar tímido. Não precisa se achar incapacitado quando o assunto é evangelismo. Pôr essa graça em movimento. Creia. O Espírito Santo é a capacidade que você precisa. A igreja
já está revestida do poder do Espírito Santo para testemunhar do Evangelho e do poder de Deus. Deixe Deus te usar, meu irmão. Deixe Deus te usar, minha irmã. Ele é quem faz a obra. Você e eu, nós vamos fazer coisas simples. Falar, liberar a palavra, enviar um link de uma pregação que mudou a sua vida, comprar um livro e entregar para alguém. Coisas simples, participar de um evento, num grupo de conexão, convidar alguém para ir e receber a palavra. Eu não vou falar, mas eu vou convidar. Eu vou ajudar, por exemplo, a alguém chegar na igreja, num grupo de conexão. Tem alguém com uma dificuldade de transporte, eu vou pagar um Uber, 15, 20 reais. Esses 15, 20 reais que você abençoou, pagou um Uber para alguém, para que chegasse a um grupo de conexão, para que chegasse à igreja, pode mudar a vida da pessoa para sempre. Você pode pensar nisso, é simples. Passar e dar uma carona para alguém, para facilitar a ida dessa pessoa a um grupo de conexão à igreja, porque lá ela vai receber o evangelho transformador de Cristo Jesus. E tudo começou com uma atitude generosa sua de pagar um Uber, de entregar um livro, de facilitar o acesso daquela pessoa à palavra. E muitas vezes, quantas pessoas dizem, aquela pessoa recebeu Jesus pelo trabalho do pastor, porque a palavra foi maravilhosa. Não! A palavra do pastor não faz nada sozinha. O que nós estamos fazendo aqui, e quando nós vemos pessoas levantarem as mãos para Jesus, isso é fruto, meus irmãos, isso é fruto de um trabalho conjunto. Eu estou dando aqui a minha parte, mas quantas pessoas estão ali na recepção hoje, com um sorriso, abraçando pessoas ali? Deus está usando isso. Quantas pessoas estão ali na geração nova, servindo as crianças? Deus está usando o conjunto de tudo isso. Não sou eu, não faço nada sozinho, mas o conjunto, a contribuição de cada um de nós, a união disso nas mãos de Deus é poderoso para alcançar pessoas. E às vezes tudo começou com 15 reais de um Uber que você pagou. Aquilo vai ecoar, sabe até onde? Até a eternidade. Você vai encontrar aquela pessoa na eternidade com Cristo. Quantas são as pessoas que se juntam a nós e às vezes testemunham, olha, eu estou na igreja porque eu creio nessa palavra, essa palavra tem mudado a minha vida, amém. Mas quantas são as pessoas que chegam para nós e falam, pastor, eu decidi ficar na igreja porque eu cheguei ali naquela portaria um dia, encontrei ali um irmão que estava com um sorriso tão bonito, ele me abraçou e naquele dia eu só precisava de um abraço, eu só precisava daquele acolhimento que eu recebi naquele dia. O diferencial para a vida daquela pessoa naquele dia não foi a mensagem, foi o amor dispensado por aquele irmão na entrada da igreja. Ou seja, uma coisa que para nós parece ser tão simples, nas mãos de Deus, recheada, encapsulada com o poder do Espírito Santo, isso é muito importante, é muito forte nas mãos de Deus para amar as pessoas, para abençoar as pessoas. Eu estou te encorajando a crer que você pode fazer coisas simples, para nós não custa nada, simples, como encaminhar uma mensagem, entregar um livro, liberar uma palavra, você está evangelizando, colocando a graça em movimento. A igreja produz muito material em mídias sociais. Nosso mundo hoje é completamente digital. Quer evangelizar, quer colocar essa graça em movimento? Use isso para encontrar as pessoas. Use isso para enviar as pessoas. Parece simples, mas nas mãos de Deus é poderosíssimo para abençoar alguém. Sabe por quê? Porque é a palavra que faz o efeito. É a palavra. Libere essa palavra. Facilite o encontro de alguém com essa palavra. Seja nos grupos de conexão, na igreja, onde quer que você esteja. Deixe Deus usar você. Atos ainda no capítulo 2, a partir do versículo 5, a Bíblia diz, estavam morando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo, vejam, não são galileus todos esses que estão aí falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elemitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossa própria língua.
E eu quero chamar a atenção para você aqui. Quando essas pessoas foram revestidas com o poder do Espírito Santo, a Bíblia diz que eles começaram a falar em línguas. Mas o que o Espírito Santo estava fazendo ali era, enquanto eles estavam falando em línguas, o Espírito Santo, através do poder de Deus, estava traduzindo e fazendo com que cada um ouvisse no seu próprio idioma. E o mais importante aqui não é esse milagre. Qual era o propósito disso? Vejam o propósito disso. Eles estavam ouvindo, antes mesmo, eles estavam ouvindo falar de quê? Das grandezas de Deus. Quando esse poder, esse revestimento do Espírito Santo está em nós, o que as pessoas aí fora vão ouvir é sobre as grandezas, as maravilhas do nosso Deus. O Espírito Santo é a capacitação que você precisa para falar e testemunhar a respeito das maravilhas de Deus. Pastor, de forma prática, quais são essas maravilhas que Deus quer, através da nossa vida, fazer com que pessoas possam ouvir e entender? Justificação, salvação, cura, genuína libertação, redenção em Cristo Jesus, remissão, perdão completo dos nossos pecados. As pessoas precisam ouvir aí fora essas grandezas, essas maravilhas de Deus. Elas precisam ouvir que tem um Deus que as ama. Elas precisam ouvir que não precisam viver escondidas com medo dele, porque ele é amor. Ele não tem amor, ele é amor. Elas precisam ouvir que através de Cristo Jesus tem perdão para elas. Tem perdão disponível para elas. Em Cristo Deus resolveu o problema do pecado, tem perdão para elas. Se Deus nos alcançou, se Deus mudou a nossa vida, Ele pode mudar a vida de qualquer um através do poder do Evangelho. Enquanto aquelas pessoas estavam sendo usadas, cheias do poder de Deus, Deus estava falando das maravilhas dele para as pessoas. É assim que Deus vai nos usar, amém? Onde quer que nós estejamos, com autoridade, com poder para testemunhar de Cristo Jesus, para colocar essa graça em movimento e falarmos das maravilhas do nosso Deus. Justificação em Cristo Jesus, salvação, libertação genuína, cura, graça superabundante para todos. Eu quero te lembrar que logo após esse evento, onde eles foram cheios do Espírito Santo, revestidos de poder, esse evento em que o Espírito Santo veio sobre eles e essa capacidade que Jesus sabia que eles precisavam, veio sobre eles. A Bíblia diz que Pedro, logo depois disso, começa a pregar com toda a autoridade e eloquência que ele nunca teve antes. E 3.000 pessoas, na primeira pregação, 3.000 pessoas receberam Jesus e foram batizadas ali na mesma hora. Qual foi a diferença? Qual foi o diferencial? O poder do Espírito Santo sobre eles. Vá crendo. Você pode dizer, pai, se o Senhor não for, não adianta, eu não quero. Na minha capacidade, na minha técnica, não dá certo. Mas graças a Deus, porque eu sei que o Senhor está comigo. O Senhor é a capacitação que eu preciso. Da mesma forma que o Senhor usou aqueles homens. Da mesma forma que o Senhor os revestiu de autoridade e de poder para serem testemunhas de Cristo com poder. Eu estou aqui e eu quero ser usado da mesma forma. Amém? Você pode dizer isso, Espírito Santo, eu estou aqui. Usa-me da mesma forma. Não tenha medo. É simples. É simples. São coisas simples. Eu não falei aqui de coisas simples? Coisas simples que você pode fazer e Deus vai usar essas coisas simples. No entanto, poderosas nas mãos dele para abençoar pessoas. O Espírito Santo em nós, quando você recebeu Jesus, esse Espírito Santo em nós, diz a Bíblia, ele opera para que seja produzido em nós o fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo Jesus. Sabe o fruto do Espírito? As 9 qualidades do fruto do Espírito. O Espírito em nós, ele vai trabalhar, ele continua trabalhando para que em nós seja produzido o caráter de Cristo. O caráter de Cristo está em você. Todos nós precisamos sermos transformados na pessoa de Jesus. Através da ação do Espírito Santo, conhecermos e vivermos e expressarmos o caráter de Cristo. Quer se apaixonar por um jeitinho? Por um jeito de ser, se apaixone pelo jeito de Jesus, pelo caráter de Jesus Cristo, amém? Paulo dizia isso, ele mandava cartas e instruía seus filhos na fé e dizia para eles, certa vez ele disse, meus filhinhos, por quem sinto dores de parto, até que Cristo seja formado
em vós. Amém? Sabe como é que isso acontece? O Espírito Santo em nós, o fruto do Espírito Santo em nós. Ele já está aí. Pastor, mas eu não consigo, eu não entendo o domínio próprio. Não é no seu esforço. Ele já está aí, deixa o Espírito Santo fazer. Deixe ele operar na sua vida. Esse Espírito em nós, esse fruto do Espírito Santo em nós, é para que a gente possa produzir todos os dias o caráter de Cristo. Dessa forma, as pessoas aí fora, quando olharem para a gente, sabe quem eles vão ver? Jesus. Como? Através da expressão do caráter de Jesus. Porque na caminhada é assim que nós somos transformados. Cada dia mais, dia após dia. Transformados na pessoa de Jesus, mais semelhantes a Jesus, em pensamentos, atitudes, palavras, em ações. É assim que as pessoas vão conhecer Cristo sem você muitas vezes liberar nenhuma palavra, só de viver o caráter de Jesus Cristo, amando as pessoas, sendo bondoso com as pessoas, orando pelas pessoas, aproveitando toda a oportunidade, vivendo Jesus. Alguém vai chegar para você, se isso nunca aconteceu, vai acontecer. Alguém vai chegar e dizer para você, olha, eu queria ser como você. Como que você consegue, no meio disso tudo, ter essa paz? Como que você consegue liberar essa palavra tão positiva? Às vezes a pessoa diz isso, né? Como você consegue ser tão positivo? Não, é fé. Como você consegue se manter íntegro em fé, mesmo diante desses problemas tão difíceis? Eu queria ter essa paz. Sabe o que ela está dizendo? Eu estou vendo o caráter de Jesus em você. Ela está lendo a Bíblia em você. Dessa forma nós vamos poder ser Jesus para as pessoas. E o Espírito Santo sobre nós, para testemunharmos de Cristo com poder e através disso mostrarmos para todo o mundo, onde quer que nós estejamos, as grandezas de Deus, a sua graça superabundante que alcança com amor e livra do lamaçal de pecado o mais vil pecador. A graça é poderosa o suficiente para transformar a vida do mais vil pecador. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, onde o pecado aumentou, a graça transbordou, superabundou a graça de Deus. Amém? As pessoas vão ler Cristo em nós, esse caráter. Essa capacitação já está em nós através do Espírito Santo. Não deixe de testemunhar das grandezas de Deus. Pregue o Evangelho. Se precisar, até fale. Mas seja uma Bíblia para que as pessoas possam ler uma boa Bíblia através do seu viver, da alegria que é expressar a Cristo Jesus. Pregue em fora de tempo, pregue em tempo, quer a ocasião seja oportuna ou não. Deixe Deus te usar. Transborde amor para essas pessoas, amor de Deus. Não é o amor natural, mas é o amor de Deus que flui através de nós, para que cada uma delas possam viver e encontrar a genuína libertação e a salvação pela graça gratuita que há em Cristo Jesus. Amém? Amém? Hoje, pastor, eu não consigo lembrar de tudo o que o Senhor falou, mas se eu fosse reter algo do dia de hoje, nessa série, o que eu preciso reter? Você precisa reter. Se você sair daqui com isso no coração, eu já fico feliz. Nesse terceiro dia de série, se você retiver em seu coração a certeza de que você não precisa ficar preocupado, você não precisa se sentir incapaz, retenha a certeza de que o que você precisa para testemunhar de Cristo com poder, você já tem. É o Espírito Santo que já habita em você. É só isso. Amém, gente? Amém? Você crê nisso? Diga, eu creio nessa capacitação. E para terminar, eu quero lembrar para você, eu coloquei um elemento a mais nessa frase por causa do dia de hoje. Um degrau a mais que a gente sobe, um passo a mais que a gente dá. A graça que salva e transforma é também a que capacita e envia. Amém? Amém? Você pode dizer isso, a graça que salva e transforma é também a que capacita e envia. E se você quiser, diga, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.